Olá, boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido no canal 49 de Fresno, todos os domingos, às 7 horas da noite e repetido às terças-feiras, às 10 horas da noite. Bem-vindos! Sou o Diácono João Sousa de Hanford, fazendo o programa juntamente com António Borba de Terlock. Boa noite, António, como é que estás? Boa noite, João. Estou bem. E tu, como é que estás? Eu estou bem, graças a Deus. Então, temos aí cerca de 3 pessoas a ver o programa hoje. Porque as outras estão todas em Thornton, não é? Está tudo em Thornton hoje. Pois, exatamente. Eles A dizem festa de Thornton. que a festa de Thornton é uma das maiores da Califórnia, não é? Festas religiosas. Suponho que sim. Mas sabes, eles vão de ver na terça. É só. Pois. Ou então, podem ver na internet. Exatamente. As pessoas, afinal, eu não sei se vocês sabem, podem ver este programa a qualquer hora do dia ou da noite na internet. Até que se vocês foram a Thornton e quando chegarem a casa ficam com pena. Ai, a gente perdeu o programa Nossa Fé, Nossa Vida hoje. Não se assustem. Vão ao computador, ou ao iPad, ou até mesmo ao cell phone e podem ver. Mas que maravilha, não achas? Eu acho, hoje em dia, qualquer programa que nós queremos ver, podemos ir à internet e vê-lo. Yeah. E às vezes as pessoas dizem, a internet é uma coisa má. Não, é aquilo que a gente faz, não é? Ou é boa ou é má. E até o Papa Francisco já está a fazer mais uso da internet, não é? Yeah. Ele está no Twitter, ele tem cerca de 9 milhões, parece que o seguem. Exatamente. É muita gente. Tu tens metade disso ou não? Eu estou na internet, mas não estou no Twitter. Também não estás? Não estou no Twitter. Eu também não estou. Eu acho que não tenho nada importante para dizer às pessoas, portanto... Isso é o que tudo parece. Não. Isso é o que tudo parece. Não é o que as pessoas me têm dito. Sim. Não é? As pessoas têm-me dito que gostam muito de ver o programa quando tu estás e que tu dizes coisas muito bem ditas e tudo isso. Estás a ver? A tua humildade é tanta que... Olha, não sei se as pessoas veem, mas eu estou-me a tornar vermelho. Olha, João, agradeço o que estás a dizer, mas todos nós sabemos que só somos instrumentos nas mãos de Deus. E até por acaso, a primeira leitura hoje fala-nos bem de Deus, usa outras pessoas que às vezes nós podemos pensar que não são dignas como seus instrumentos, não é? Mas antes de falarmos nisso, nós estávamos aqui há bocadinho a falar que eu achei interessante, uma conversa interessante, tu e eu estávamos a falar acerca do chamamento de Deus. Domingo passado nós falámos no banquete e como Nosso Senhor Deus nos convida para o banquete e nós às vezes aceitamos, outras vezes não aceitamos. E por acaso, aqueles de vós que não vistes o programa do domingo passado, nós recomendamos que vais à internet para ver esse programa. Mas, como tu estavas a dizer, tu disseste, tens muito medo de perder esse chamamento do Senhor, não era? E a palavra medo aí é, entre aspas, não é o medo de estar assustado, mas é esta questão de a gente saber ler os sinais dos tempos, as nossas circunstâncias e saber onde é que está Deus no meio disto. Jesus insurgiu-se um bocado contra os fariseus, por exemplo, dizendo, vocês sabem que se os céus estão vermelhos à tarde e à noitinha, que no outro dia vai ser um dia de calor, dia de sol. E se é tão vermelho de manhã, pode vir chuva ao meio-dia ou à tarde. Vocês sabem ler os sinais do tempo, do weather, e não sabem ler o grande sinal que está aqui, que sou eu. O Filho de Deus encarnado. Que maior sinal pode Deus dar ao mundo do que mandar o seu Filho? E eles perderam essa oportunidade, porque eles foram chamados. Jesus fartou-se de chamar os fariseus, os saduceus, os escribas, todos aqueles que vieram ao seu encontro, que vinham ouvi-los. Jesus chamou-os, Jesus convidou-os. E a gente, quando aceita um chamamento do Senhor, a gente nunca sabe aquilo onde é que vai parar. Vai ser bom, mas pode ser muito melhor do que bom. E se a gente, na hora do convite, rejeita, a gente já não vai por aquele caminho que o Senhor tinha delineado para nós. Não quer dizer que o Senhor nos rejeita e de que
Por exemplo, eu quando aceitei o chamamento para o diaconado, se eu tivesse dito ao Senhor, olha, eu vou fazer o retire, eu agora também é tempo de descansar. Trabalhei a vida inteira, agora quero cruzar a perna e ver TV e passear, eu não quero estas chatices. Não quer dizer que eu iria ser condenado por isso, mas aquele caminho que o Senhor tinha sonhado para eu trilhar e para me levar a certos lugares, esse caminho já não existe, já não existiria. E o Senhor pode-me levar a outros caminhos, também muito bons, mas também pode dizer, Ele não aceitou o meu grande convite, eu não vou estender-lhe outro convite grande, porque Ele pode dizer que não. E às vezes é a maneira também que o Senhor tem de nos poupar consequências e responsabilidades. Porque o Senhor já sabe, eu se lhe vou oferecer ou chamar para aqui, Ele vai rejeitar, e já é 2 rejeições, eu depois não ofereço mais nada. E por isso eu tenho muito cuidado em ler os sinais dos tempos à minha volta e ver onde é que está Deus no meio disto. E será que Ele está a procurar dizer-me alguma coisa? A comunicar comigo? Até a chamar-me. Olha, eu agora quero que vás nesta direção ou naquela, ou quero que faças isto. Mas se a gente não se apercebe, ou se apercebe e rejeita, eu penso que o Senhor fica triste quando idealizou coisas grandes para nós e a gente não vai para os caminhos que Ele nos tinha aberto. Eu acho que é interessante a maneira como o Senhor nos chama e os instrumentos que Ele usa para nos chamar. Eu estou a pensar na minha vida própria e eu às vezes penso, o Senhor tem sido muito bom para comigo, para com a minha família. Eu lembro-me, Ele chamou-me para ir para o seminário. E embora eu não fui padre, mas aqueles 5 anos que eu tive no seminário, deu-me uma formação fantástica. Depois vim aqui para os Estados Unidos, começou aquela obra Interlock. Tu por acaso até é que me chamaste para eu ir ajudar a fazer as leituras na Semana Santa. E aí começou o meu envolvimento na paróquia de Nossa Senhora, no Centro Cultural Português, que mais tarde se tornou Paróquia de Nossa Senhora da Assunção. Depois os cursos de cristandade. Depois as equipas de Nossa Senhora. Eu acho que isto foram tudo chamamentos que o Senhor me disse, olha, eu não te quero deixar ir muito longe de mim, eu quero-te perto de mim, embora eu seja pecador e tenho sempre um caminho muito... Não estou a dizer que sou santo de maneira nenhuma, mas é este Senhor sempre a chamar para mim e dizer, chega-te para cá. Eu agradeço muito ao Senhor os chamamentos que Ele me tem feito sempre, chamamentos... e agora o chamamento que tu me fizeste para eu ajudar neste programa, que me tem ajudado também a refletir na Palavra de Deus, o chamamento para ajudar no boletim, para mim isto são tudo sinais que o Senhor me continua a chamar e que me ama muito. Como ama todas as pessoas que nos estão a escutar. Mas imagina que quando recebeste o convite para ajudar nas cerimónias da Semana Santa e seres leitor, que tinhas rejeitado esse convite. Podia o Senhor não te ter convidado mais para entrar naquele projeto que Ele estava a começar. Pois. Podia as coisas terem ido por outro lado. Como, por exemplo, aqui os fariseus não aceitaram o convite para o banquete. E as coisas acabaram muito mal. A liderança de Israel rejeitou Jesus e no ano 70 a cidade de Jerusalém foi destruída. E depois, mais tarde, os judeus até foram proibidos de entrar na sua terra. Aliás, se a gente olha no Antigo Testamento, Deus estava sempre a chamar o seu povo e o seu povo sempre a adorar falsos deuses, até que às tantas, no ano 587 antes de Cristo, o reino de Judá foi tomado pelos babilônios e acabou-se os reis de Israel. Nunca mais houve um rei em Israel. Nunca. E Israel tinha a promessa de que um rei como David iria sentar-se num trono e governar para sempre. Mas depois da ida para a Babilónia, nunca mais tiveram um rei. Depois de Cristo, no ano 70, o templo foi destruído. Até o dia de hoje, 2000 anos depois, ainda hoje,
o povo de Israel não tem onde oferecer os seus holocaustos ao Senhor. Acabou-se, para sempre. E o que é que eles fizeram em cima do templo, o antigo templo de Jerusalém? Uma mesquita dos árabes, dos muçulmanos. Se eles forem destruí-la para reconstruir o templo, isso dá uma guerra mundial. Pois. Parece que foi mesmo dizer, aqui está a capa. Vou pôr a capa em cima deste templo para que nunca mais haja um lugar onde oferecer holocaustos. Na nossa fé, como cristãos, nós sabemos, os holocaustos agora são oferecidos no altar da igreja, na missa. Aquilo agora é que é o verdadeiro holocausto oferecido a Deus e o holocausto que Ele aceita é feito aí. Mas o povo rejeitou e a gente vê as consequências. Através de toda a história do povo de Deus há muito que ver. E nós podemos ver na nossa história individual. Todos nós já há ocasiões em que a gente rejeitou ou não aceitou com alegria e não fomos tão longe quanto o Senhor nos queria levar. Eu parece que estou a pregar, mas não é a minha intenção. Não sei se temos tempo para ler a primeira leitura ou não. Lê. Dá tempo? Eles vão dar sinal e a gente... Está bem. Olha, hoje a primeira leitura vai bem com o que nós estamos a falar. Porque, na verdade, o Senhor usa um rei estrangeiro para... conseguir os seus fins. Exatamente. Leitura do livro de Isaías. Assim fala o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomou pela mão direita para subjugar diante dele as nações e fazer cair as armas da cintura dos reis, para abrir as portas à sua frente, sem que nenhuma lhe seja fechada. Por causa de Jacó, meu servo, e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome e te dei um título glorioso quando ainda não me conhecias. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingi quando ainda não me conhecias, para que saiba do Oriente ao Ocidente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e mais ninguém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, bem, caros amigos, a gente ia continuar, mas temos que parar agora durante um minuto. Na segunda parte do programa, a gente vai falar sobre Deus e os convites que Ele faz e também que Deus consegue os seus objetivos, seja como for. A gente não consegue parar os objetivos do Senhor. A gente pode rejeitar o convite, mas não pode parar o Senhor de conseguir os seus objetivos. Então, a gente volta em 60 segundos. Até já. For over 25 years, KNXT has been serving the people of the San Joaquin Valley with good family television that's just not available anywhere else. It's important for you, the viewer, to help support this valuable tool of ministry. KNXT needs to continue to grow and bring you important programming about your faith. But sometimes it's hard to stop and find the time. Make it easy. Go to knxt.tv and find out how easy it is to support your Catholic television station, KNXT TV. Caros amigos, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Bem, António, aqui a primeira leitura fala de um rei estrangeiro que nem sequer acredita no verdadeiro Deus e fala nele assim em tons quase que positivos, como se ele esteja a ser o instrumento nas mãos de Deus. Como é que tu lês isso? Eu acho que o fato é que este rei, isto era um rei persa, não era? O Ciro era um rei persa e tornou-se num rei muito poderoso, começou a conquistar aquelas nações, aqueles ali tudo à volta da Babilónia, de onde os judeus estavam, e eles começaram a ouvir estas notícias de que talvez iam ser libertados, não era? Porque ele estava a conquistar tudo, que ele até foi até à Índia e depois entrou na Babilónia, até se por acaso sem haver luta contra ele. Mas para os judeus isto era uma coisa muito confusa. Como é que o Senhor nos vem libertar com alguém que nem sequer é judeu, não é? E, portanto, não entendiam isso. Para mim, a lição é esta. Deus, nós temos falado muito acerca de como Deus nos chama. Deus chama-nos muitas vezes. E nós, às vezes, podemos não nos aperceber de que o Senhor nos está a chamar porque não acreditamos no instrumento que o Senhor nos manda ou achamos que esse não é o instrumento verdadeiro. Como eu estava a dizer há bocado,
tu por acaso chamaste-me para eu fazer parte do centro, tenho tido vários chamamentos, mas às vezes é difícil de nós discernirmos bem, mas afinal de contas, é o Senhor que nos está a chamar ou é o diabo que nos chama? E tu e eu temos uma conversa há tempos, e para mim foi uma conversa que me ajudou muito, porque estavas a falar do teu chamamento ao diácono. Ao diaconato. E eu por acaso, foi um chamamento que eu nunca senti, mas senti outros chamamentos. E, portanto, senti-me depois muito à vontade de pensar, o Senhor chama-me, mas tem-me chamado para coisas diferentes. E acho que é através da oração, da meditação, da reflexão, que nós chegamos a descobrir qual é o chamamento que o Senhor tem para nós. Sem dúvida. Deus chama e chama sempre. Deus está sempre a chamar. Mas, como tu disseste, a gente nem sempre vê. E se a gente se puser atento, se a gente, à partida, pensar, o Senhor está a atuar na minha vida, de uma maneira ou de outra. Qualquer pessoa, toda a gente pode dizer isto, todos os que acreditam em Deus podem dizer para si, Deus está-me a chamar, eu é que não sei para quê. E isso às vezes leva-nos a uma atitude de escuta. A gente tem que ter na vida esta atitude de escuta. O que é que o Senhor me está dizendo com estes acontecimentos da minha vida? Não é? E todos nós temos circunstâncias diferentes na nossa vida. E isso leva-nos a ver que os chamamentos são diferentes para cada um. Agora, por causa que eu fui para diácono, não quer dizer que o outro tem que ir, e o outro tem que ir, e aquele tem que ir, e aquele havia ter ido. Não. Deus não chama os melhores para o diaconado, ou para o sacerdócio. Nós não entendemos as razões porque Deus chama um e deixa outro. Eles em inglês têm aquele dizer, God doesn't call the qualified, but he qualifies the called. E isso é uma verdade. Como é que tu traduzirias isso em português? Em português, não sei, tu podes me ajudar também nisso, a gente os dois pode experimentar. Deus não chama os que são qualificados, mas Deus qualifica, prepara aqueles que são chamados. Exatamente. Para a missão que Ele lhes quer dar. Não é? Eu, quando comecei a estudar para o diaconado, não tinha a preparação nem as qualificações para exercer o cargo de diácono que tenho hoje. Ele preparou-me, Ele queria-me mandar e preparou-me. E é assim mesmo. Agora, é preciso ver onde é que Deus me está chamando, quais são as circunstâncias da vida, o que é que Ele me está dizendo. E a gente tem que estar muito atentos, porque às vezes é mesmo pelas pessoas más que Deus usa como instrumento para nos atingir, para nos tocar, para nos abrir os olhos, para a gente dar por isso que estamos a ser chamados. Que era o caso aqui, o rei da Síria, o rei Ciro, o rei da Pérsia, como tu disseste, não acreditava no verdadeiro Deus e foi e conquistou a Babilónia. A Babilónia tinha conquistado o reino de Judá e tinha levado para lá os judeus para o cativeiro. Mas depois veio um maior, era o rei Ciro, conquistou este. E o rei Ciro, uma das coisas que ele tinha era que, para ter paz naqueles povos que ele conquistava, ele queria que eles seguissem as suas religiões. Ele não os obrigava a seguir a dele. Não, cada um adora o seu Deus, faça como faziam de antes de ser conquistados, porque assim o povo fica mais calmo e mais contente. E quando soube que os judeus tinham sido levados para a Babilónia, disse, não, vocês se querem ir para trás, vão. Era Deus a dizer ao seu povo, o tempo do vosso desterro do cativeiro da Babilónia já terminou. Aquele castigo que eu vos queria dar, os 50 anos aqui, já passaram. Agora vou-vos levar para trás. Mas foi por alguém que não acreditava no verdadeiro Deus que ele manifestou qual era a sua vontade a respeito do povo judeu. E um outro aspecto que nós estamos a falar muito é em estarmos abertos ao chamamento de Deus, mas também temos que pensar que o Senhor usa-nos a nós para chamarmos outros. E também há um outro aspecto em que nós não podemos fechar-nos em nós mesmos e dizer, afinal de contas, eu não vou fazer isto, porque talvez o Senhor está-se a usar de nós para nós chamarmos alguém
para essa pessoa ouvir o chamamento de Deus. E se nós não o chamarmos, essa pessoa pode não receber esse chamamento de Deus que Deus nos queria usar como instrumentos. E por isso é que eu continuo a dizer, sabermos ler os sinais dos tempos e sabermos descobrir Deus na nossa vida e nesses sinais. Estou já a repetir isso muitas vezes, mas é um assunto de vida ou morte, em certo sentido, de morte espiritual ou vida espiritual, porque quando nós obedecemos a Deus, Ele leva-nos por lugares que a gente nunca tinha imaginado. E a gente pode estar a dizer que não ao Senhor e não pensar muito nisso. Pois. Bem, será que vamos ao Evangelho? Vamos ao Evangelho. Ok. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse. Enviaram-lhe alguns dos seus discípulos, juntamente com os herodianos, e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus, sem te deixares influenciar por ninguém, pois não fazes acepção de pessoas. Diz-nos o teu parecer. É lícito ou não pagar tributo a César? Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda de tributo. Eles apresentaram-lhe um denário e Jesus perguntou-lhe: De quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: De César. Disse-lhes Jesus: Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, isto parece uma armadilha aqui. Quando lias o Evangelho, eu estava a pensar, quando os fariseus dizem, nós sabemos que tu, como é que eles dizem? Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas segundo a verdade e o caminho de Deus. Eu estava a pensar, mas que hipócritas. E depois a resposta do Senhor é mesmo, vocês são hipócritas, porque estava-se a ver que eles queriam era dar-lhe, como nós dizíamos lá, queriam dar-lhe como é que quando se joga futebol e dá-se uma canelada. Uma canelada, não, e tropeça-se, a gente queriam tropeçá-lo, não era? Passar uma rasteira. Era exatamente, era isso que estava a passar. Queriam passar uma rasteira. E eu estava a pensar, nós sabemos que Jesus era Deus e, portanto, tinha toda a sabedoria. Mas mesmo que alguém não acreditasse que Ele era Deus, vemos só esta sabedoria humana de Deus, de Jesus. Ele escuta, Ele diz a eles, vocês são hipócritas, portanto, Ele não mede palavras. E depois dá uma resposta muito, muito boa. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Só eles então vieram buscar lã, mas eles é que foram tosqueados. Foi, eles é que foram tosqueados e ficaram bem tosqueados. Mas acho que está uma lição aí para nós, porque às vezes nós queremos, alguém diz-nos qualquer coisa e nós queremos entrar numa discussão com essa pessoa. E queremos provar que essa pessoa está errada. E, portanto, entramos em discussões que não fazem bem nenhum, porque nós não vamos mudar a ideia dessa pessoa. Jesus, pelo contrário, dá uma resposta que é uma resposta muito boa e não entra em discussão com eles. E eu gosto muito desta resposta. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Portanto, não quer dizer que nós, como seres humanos, como cidadãos deste mundo, portanto, eu, como cidadão dos Estados Unidos, tenho obrigações. Tenho obrigações de pagar impostos, embora não goste de pagar impostos, mas tenho obrigações de pagar impostos, tenho obrigações de ser um bom cidadão, mas tenho o outro lado da moeda, é se dar a Deus o que é de Deus. Portanto, o que é? Nós fomos criados à imagem de Deus. E acho que há uma grande profundidade nessa parte. Portanto, o que é que nós vamos dar a Deus? Nós vamos nos dar a Deus porque nós fomos criados à imagem de Deus. Portanto, temos que dar a nossa vida toda a Deus. Mas repara que eles são hipócritas em mais do que uma maneira. Eles pensavam que Jesus ia talvez dizer que não se pagasse tributo a César porque era uma potência estrangeira. No entanto, Jesus diz, dai-me uma moeda. Eles tinham uma moeda de César. Tinham, é verdade. Eles queriam que ele dissesse que não se pagava a terra, mas eles tinham. São hipócritas. Andas com moedas do César na algebeira e vens pôr o Senhor à prova, querendo que ele diga,
não paguem nada a César quanto tu próprio. Tens as algebeiras cheias de dinheiro do César. Não é? Acho que é uma hipocrisia também. É como se eu não andasse aí com as algebeiras cheias de euros e depois andasse a falar mal de euros e não quero... Não, mas tens as algebeiras cheias de euros. E eles também estavam a fazer o mesmo. E eu acho que a Igreja hoje em dia, também pelo mundo, a Igreja está sendo confrontada, tal e qual como Jesus foi neste dia. A Igreja está confrontada com até mesmo o poder civil a dizer: vocês têm que apoiar o aborto. A ONU, nas Nações Unidas, foi há 3 meses em que os responsáveis da ONU atacaram fortemente a Igreja Católica, dizendo que eles parassem com essa coisa de ser contra o aborto, que eles deixassem de parar esse controle dos nascimentos e outras coisas. O mundo está-nos a fazer o mesmo, hoje em dia, à Igreja Católica, do que os fariseus estavam a fazer a Jesus, que não queriam que Jesus fizesse valer os valores pelo qual ele se debatia, etc. E andavam lá a armar sempre coisas ratoeiras para ver se o apanhavam. Mas o mundo está a fazer o mesmo à Igreja. E se a Igreja ceder, às tantas, deixa de fazer a vontade de Deus. Não é? As coisas, quanto mais mudam, mais ficam na mesma. As circunstâncias é que mudam, mas a imagem é a mesma, porque o poder do demónio no mundo continua. Ele tem muito poder e ele engana as pessoas. Ele é mentiroso desde o começo e há muitas mentiras que são ditas como verdades por toda a banda, como, por exemplo, o casamento gay, que a família hoje em dia já não é importante, e tantas coisas assim. Isso são mentiras que a sociedade está convencida de que são verdades. E, no fim de contas, está uma coisa assim muito parecida. Mas, António, desculpa, eu estava aqui a falar e agora, às tantas, caros amigos, estão-nos a dizer que o tempo faltou. Olha, aquelas moedas tinham inscritas a imagem do César e elas eram do César. Nós, pelo batismo, recebemos também a inscrição do próprio Deus na nossa alma. Nós somos de Deus. As moedas deem-nos ao César e as nossas almas são para Deus, que elas são de Ele. Boa noite, adeus.